Estamos começando esse ano de 2026 muito bem, com uma nova proposta, o podcast Sabedoria, da Igreja Apostólica Viva Cuiabá. Estamos aqui hoje com o apóstolo Alvanor Ricardo. Teremos muitos outros encontros, com certeza. E vamos trazer um tema que gera dúvida, gera medo, extremismos. É um tema muito dito dentro e fora da igreja, que são espíritos familiares. É isso mesmo, apóstolo? É isso mesmo. Shalom a todos, né? Que bom a gente ter essa oportunidade de falar de um tema tão relevante, né? Tão importante, como você mesma disse. Gera muitos conflitos, controvérsias, né? E a nossa intenção aqui é trazer o esclarecimento, mostrar isso biblicamente, provar isso na palavra, né? E dar uma direção para muitas pessoas que certamente estão sofrendo por falta do conhecimento. A própria palavra mesmo diz, né, que o povo perece por falta do conhecimento. Então, a intenção, né, desse podcast, Sabedoria, né, da nossa igreja, do nosso ministério aqui em Cuiabá, Apostólica Viva Cuiabá, da Escola Sabedoria do Ministério, é trazer conteúdos como esse, como outros, na área da libertação, da batalha espiritual, né, e hoje falando sobre espíritos familiares. E eu quero agradecer pelo convite para poder conduzir hoje esse tema e espero estar aqui nos próximos encontros. Agradecer você, nosso ouvinte aí, e eu também estou aqui para aprender, mas afinal de contas, como que nós podemos tratar a respeito desse tema, espíritos familiares em uma igreja evangélica? Ótima pergunta, Elaine. Primeiramente, quero te agradecer, né, pelo convite, por você estar aqui conosco. Espírito familiar, existe ou não? Existe ou não? Sim, existe. Há um texto na Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 19, que diz assim: Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Então, esse texto aqui é um texto que já nos dá uma direção, né, sobre esse tema espírito familiar. Mas a gente precisa elencar, né, alguns outros textos e trazer a fundamentação, a estrutura dessa temática. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio sobre a bênção e a maldição. Né? Se existe a bênção, Existe a maldição. obviamente existe a maldição. Então, o próprio texto de Deuteronômio diz: se você andar nos preceitos do Senhor, na obediência, né, numa vida reta, virá sobre ti as bênçãos. Né? As bênçãos, elas vão acompanhar aqueles que obedecem. E logo em seguida, né, no mesmo capítulo, fala das maldições. Né? E tem uma lista. Da mesma forma que tem uma lista das bênçãos, existe também uma lista das maldições decorrente da quebra dos princípios, da quebra dos mandamentos, da desobediência. Né? Então, uma vez que você quebra um princípio da palavra do Senhor, o que vem sobre ti é a maldição. E aonde os espíritos familiares operam? Justamente na quebra das leis, dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos Então, bisavós. qualquer pessoa está sujeita. Qualquer pessoa, todos nós estamos debaixo dessas leis. Uma coisa interessante, Elaine, que eu acredito que isso aqui é um ponto, e você que está nos assistindo, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Porque se você entender isso, você vai compreender claramente esse tema e você vai, à luz da palavra, crer sobre os espíritos familiares e ter, né, a base bíblica e a direção do Senhor para você ser liberto. Existem duas leis, Elaine, que elas caminham juntas na Escritura. O que nós chamamos de lei da responsabilidade. Ou seja, em Ezequiel capítulo 18 diz que
a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, está nos chamando, né, a responsabilidade, né, a responsabilidade pessoal. Então, nós somos responsáveis pelos nossos Sim. atos, né? Uhum. Tudo aquilo que nós fazemos, nossas escolhas, Será cobrado. será cobrado. Então, a nossa escolha, né, as nossas decisões, elas vão trazer benefícios ou malefícios. Isso é fato, né? Então, é a responsabilidade pessoal. Agora, existe uma outra lei, a lei da herança. A Bíblia diz lá no livro do Êxodo, capítulo 20, no versículo 5, né, que Deus ele visita a iniquidade dos pais, né, até a terceira e quarta Quarta geração. Esse é um texto que nos dá a fundamentação dos espíritos familiares, né, da herança, dessa perseguição. Então, quando há uma quebra de princípio, haverá uma perseguição desses espíritos na linhagem familiar. E como vamos supor, eu, Elaine, vou saber que eu estou sendo perseguida por algum espírito familiar? Pelos sintomas. Ah, então existem sintomas. Da mesma forma que existem características físicas, Sim. né? O seu filho ele traz traços físicos, né? Sim. Do seu esposo, da sua família, dos seus pais, avós. Existe também a herança espiritual, né? Certamente você conhece histórias de famílias onde ciclos ou situações elas vão se repetindo. É verdade. Por exemplo, em determinada família, todos contraem um determinado tipo de doença, né? Um Sim. câncer, por exemplo. Todos morrem de câncer. Então isso estaria ligado à maldição familiar. A maldição familiar, justamente. Porque como não é resolvido por alguém da nossa família, Uhum. né, na geração, por exemplo, o texto diz que Deus visita, né, a iniquidade. Sim. Né, é algo até um outro ponto importante a gente mencionar sobre isso, porque existem 3 palavras na Bíblia que têm conceitos diferentes: pecado, transgressão e iniquidade. Que as pessoas acham que são as mesmas coisas, mas não são. Pecado é o ato pessoal, né? O pecado é errar o alvo, o pecado é a responsabilidade pessoal, né? É aquilo que você faz. A transgressão é aquilo que você faz e você continua fazendo, você sabe que está errado, né? E aí você erra hoje, comete um pecado, comete um delito, você sabe que aquilo que você está fazendo é errado, isso te incomoda. E aí Isso é o pecado. Isso é a transgressão. Mas aí você não promete que vai mudar. Aham. Aí na outra semana você acaba novamente cometendo o mesmo erro, né? Isso acontece muito, né? Não, hoje eu vou parar de beber, né? Eu vou parar de fumar, eu vou parar com esse vício, eu vou parar de ter essa vida pecaminosa. Aí você até consegue ali 2 ou 3 dias, né? Mas logo em seguida você cai. E isso é a transgressão, Certo. entendeu? É o pecado repetitivo, entendeu? Certo. Então, pecado é errar o alvo, é cometer o delito, é infringir uma lei, é quebrar um princípio. A transgressão seria repetir a quebra, sabendo que é errado. Certo. Agora, a iniquidade é algo mais profundo, é algo mais enraizado. Por isso a própria palavra diz, né? Jesus mesmo disse: a árvore que o Pai não plantou, ela tem que ser arrancada. E ele faz uma comparação do ser humano como uma árvore, né? Eu gosto de usar essa ilustração que a árvore, por exemplo, os frutos é o pecado, os galhos é a transgressão e a raiz é a iniquidade. Essa iniquidade, Elaine, é aonde os espíritos familiares se alimentam e é onde eles têm a legalidade para agirem na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Na linhagem familiar. Entendeu? Então, essa se torna uma perseguição. Por isso que, às vezes, a pessoa ela não compreende, mesmo já entregando a sua vida para Jesus, mesmo estando na igreja, né, nós atendemos muitas pessoas cristãs, pessoas sérias, pessoas que cumprem seus compromissos, né,
seus deveres como cristã, mas você vê que existe alguma área na vida delas que ainda não flui, né? É, E aí ela tem que considerar que isso é uma perseguição espiritual, é uma herança, sim, né? nós acabamos ouvindo muitas vezes uma pessoa que ela não entende, que ela vai, começa a caminhar na vida, as coisas começam a alavancar e do nada travam. É isso mesmo, Então seria isso estar debaixo de uma maldição, de um espírito familiar. justamente, justamente. E às vezes a pessoa não, ela, por mais que ela queira sair daquela situação, ela não consegue. Porque ela não tem o conhecimento de que aquilo ali é uma perseguição espiritual. E aí ela fica vivendo um ciclo. E como você pode tratar com uma pessoa isso, falar a respeito, porque existem, acredito que muito, como eu falei, extremismos, daí o medo, como eu falei. Nós vamos chegar lá. Existe um versículo que está lá, até anotei ele aqui, Provérbios 26:2, que diz assim: a maldição sem causa não tem efeito. Forte. Olha só que Aham. texto lindo. Ou seja, para ter uma maldição, tem que ter uma Causa, causa. Então, essa causa, ou ela é dada pela pessoa, certo. né? Ou essa causa foi dada por alguém da família, pelo pai, pela mãe, Pela aquela quebra de pela princípios. quebra do princípio, entendeu? Pelos avós, pelos bisavós. Por isso o texto diz: Deus visita na terceira ou na quarta geração. Por isso que todos nós, né, nós temos a chance, nós temos a oportunidade. Você que está aqui agora, preste bem atenção nisso. Você tem a oportunidade de mudar a história da sua família. Porque na mesma narrativa que diz que Deus visita a iniquidade até a terceira e quarta geração, logo em seguida o versículo diz assim que Deus visita e vai abençoar até 1000 gerações. Sim. Olha que lindo, Elaine. Porque eu creio que vai chegar o dia que a gente vai parar de falar da maldição e É, falar só das da bênçãos bênçãos. geracionais, Sim. né? É que, infelizmente, é algo que precisa ser tratado, porque é um tema que ainda é desconhecido e pouco falado e pouco acreditado dentro da igreja. Dentro da igreja. É, Então, existe uma dificuldade, eu vejo, para esse tipo de muito, abordagem. muito, 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 né? Mas aonde que você vai conseguir identificar que existe uma maldição? Na prática, na sua vida, né? Como que você tem Jesus no seu coração e vive uma vida de derrota? É, porque existe João 10:10, vida em abundância. Perfeito esse versículo. O texto diz: Eu eu vim para que vocês tenham vida vida e vida. em abundância. A Bíblia fala também da vida eterna. Agora, olha só, vida eterna é uma coisa, Sim, vida abundante é outra. Então, a vida eterna é a vida pós-morte. Embora comece a vida eterna aqui no momento que você entregou a sua vida para Jesus. Você sim. está salvo, você tem o selo da salvação, você tem a garantia da vida eterna, mas o Senhor tem uma outra proposta de vida para você. Qual? A vida abundante. E aí, como é que você tem Cristo, né? Como é que você entregou a sua vida para o Senhor E não consegue ter acesso a essa vida e abundante. não consegue ter acesso a essa vida abundante? E essa é a palavra muito oportuna que você colocou. Acesso. Porque você já é salvo, mas você não está acessando Isso. aquilo que você tem por direito e por herança. Por quê? Porque existe uma maldição. Existe uma perseguição espiritual que precisa ser resolvida, né? Há um conflito, Elaine, teológico, sobre a questão daquilo que Jesus fez na cruz, né? O que Jesus fez na cruz do Calvário, quando ele diz assim, está tudo consumado. Consumado. Tá certo, tá resolvido, realmente. Ele pagou o preço para nossa salvação. Muitas pessoas falam isso, mas não está consumado no momento da Justamente, cruz? justamente. Quem tem dificuldade em acreditar nessa vertente que nós estamos aqui Uhum. falando e acreditamos, né? Sim. E temos inúmeras experiências e aí você vai
ouvir os próximos podcasts aí, nós temos muita coisa para compartilhar com você, viu? Fique com a gente aí. Você vai perceber que Jesus ele morreu na cruz, né? E as pessoas acreditam que aquilo ali resolveu tudo. Sim. Realmente, resolveu a salvação. Mas da mesma forma que você tem que confessar para a salvação, você também precisa confessar para a libertação. Né? Então, aceitou Jesus, está tudo resolvido. Não. Certo. Eu gosto muito de falar assim, aceitou Jesus. Aliás, eu nem gosto dessa palavra aceitar Jesus, porque na verdade é ele que nos aceita. Sim. É a mesma coisa do batizado. Muitas pessoas, eu mesma, quando eu batizei, aí começou a batalha, a grande batalha na minha vida. E as pessoas acreditam que não, batizou, tá tudo certo, a vida vai ser mil maravilhas depois que você batizou, mas a pessoa não consegue, como o senhor falou, tá debaixo dos espíritos familiares, ela não consegue ter esse entendimento, porque muitas igrejas não falam a respeito disso. Exatamente. A maioria das pessoas, às vezes, está dentro da igreja e a igreja não traz essa palavra que o senhor está trazendo de extrema importância. Isso mesmo. Para que as pessoas possam se libertar e viver, ter acesso a essa vida Justamente. abundante. Porque as pessoas acham que o batismo como o fim. Tanto é que muita gente pensa assim, eu preciso estar preparado para batizar. Né? Porque criou-se um conceito de que a pessoa precisa resolver os seus problemas, todos, e aí então batizar. E na verdade é o contrário. Jesus falou assim, venha como você está. Né? Então, no momento em que você é batizado, por isso que você deu exemplo aí, né? Batizou, parece que aí que a coisa piorou, né? Os problemas vieram. Realmente, por quê? Porque você agora tomou uma posição no mundo espiritual. E aí tem esse ataque desses espíritos familiares? Com certeza, porque agora, é como se fosse assim, os espíritos familiares olharam para a Elaine e falaram assim, nós estamos perdendo ela. Então agora nós precisamos intensificar o nosso ataque, porque nós não queremos perder ela, porque nós queremos entrar nos caminhos dela e na geração que ela está criando, que é os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. Por quê? Porque o espírito familiar, a intenção dele é permanecer nas gerações. Né? A intenção dele é ficar ali alojado naquela linhagem familiar, repetindo os ciclos, repetindo os pecados, os problemas, as crises financeiras, as enfermidades, né? E dificultando o acesso às bênçãos. E dificultando o acesso às bênçãos, porque uma vez que ele está ali, alguma coisa, você está salva, você está em Cristo, ok, mas você está amarrada. Lembra de Lázaro? Sim. Quando Jesus ele faz aquele milagre de Lázaro, Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora. Eu gosto muito de falar que ali é a salvação. Por quê? Porque Lázaro estava morto. Paulo escreve na sua carta que o homem estava morto em seus delitos e pecados. Então, o homem sem Cristo é um homem morto espiritualmente. Então, quando Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora. Isso aqui é a salvação, é uma tipologia. Lázaro saindo ali daquele sepulcro, das trevas, né? Das trevas para a luz. Isso é a salvação. Só que quando Lázaro sai, ele sai envolto a lenços, totalmente envolvido, né? Ou seja, com dificuldade de caminhar, se locomover, né? De locomover, de fluir. Estava vivo? Estava. Claro, estava salvo. Sim. Mas ele estava limitado, restrito, obstruído pelas faixas. Aí Jesus, porque a palavra é Lázaro vem, é a responsabilidade do Cristo, né, de Jesus. Mas para tirar os lenços, tirar as faixas, Jesus dá o comando para quem? Para a igreja, que são os discípulos que estavam ali representados. Discípulos, tirai agora as faixas, que é a responsabilidade nossa como igreja de tirar os atavios, tirar as faixas, de limpar as pessoas que estão salvas, porém amarradas. Esses laços são os espíritos familiares, Elaine. E como faz para poder libertar? Olha só, existe é um processo,
né? Primeiro você precisa identificar. E como é que você identifica que você está debaixo da operação de espíritos familiares? Pelos sintomas, né? Pelo conhecimento que você tem do seu histórico familiar, aquilo que vem se repetindo, né? Como eu citei Às anteriormente. vezes vícios, Vícios, doenças. doenças, né? Escassez, Uhum. mortes prematuras. Eu atendi uma senhora alguns anos atrás e assim o Senhor tem me concedido essa graça e eu entendo isso como uma capacitação que Ele, né, derramou sobre a minha vida para tratar justamente com cristãos, né? Com liderança, com pastores, né? Porque hoje existem muitos pastores, líderes, pessoas dentro da igreja que estão enfrentando essas situações e às vezes por falta de conhecimento, né, por falta de até medo de compartilhar os seus problemas, expor, acabam sofrendo calados, né? Sim, Mas quando você chega a um ponto que você não tem mais o que fazer, você tem que procurar uma para ajuda, ajuda. né? Uhum. Você chega no limite, aí é a hora de Deus agir. Essa irmã era uma pastora e líder, né, do ministério de cura interior da igreja dela. Olha isso. E ela me procurou por quê? Ela veio através de uma aluna minha, né, da escola, e ela me procurou para fazer uma ministração de libertação familiar, Sim. né? E aí como eu faço? Eu faço um mapeamento, né? Aham. Eu peço para a pessoa preencher o mapeamento, Um atendimento um individual. individual, e você que está aqui nos assistindo, nós temos esse trabalho. Se você tiver interesse, é só nos procurar, é só nos visitar, viu? Na nossa igreja aqui em Cuiabá, na Apostólica Viva Cuiabá. Quinta-feira nós temos culto de libertação, viu? É um culto onde você precisa participar e essa quinta-feira eu vou falar sobre dar continuidade e falando sobre O espíritos nosso tema. familiares, né? Sim. Então faça-nos uma visita. Então, eu fiz o mapeamento, né? E aí, ela começou a contar um pouco da história dela. E ela perdeu num dia, Elaine, a mãe e a filha, uma filha de 5 anos. A mãe tinha pegado a filha para passear, para levar para a fazenda, Acidente. né? E aí, quando elas estavam voltando, elas vieram de táxi, né? Ligaram para o taxista foi lá pegar elas na fazenda, muito próximo da cidade. Na volta, o taxista bateu o carro e morreram. A mãe dela e a filha de 5 anos. E na época foi um choque, né? Sim. E anos depois, ela se separou, né? Vieram as crises no casamento, né? Abala tudo. Abala tudo, né? Uma pessoa perder a mãe e a filha no mesmo dia. E aí ela começou a contar sobre isso e ela falou, olha, eu não consigo romper, né? Logo em seguida, depois eu me converti. Na época ela não era convertida. Depois ela se converteu, né? E casou, encontrou um rapaz, casou, se converteu, foi para a igreja, firmou na igreja, se tornou líder, pastora na área da cura da interior, enfim. Teve um filho. E aí, nessa hora, ela, relatando isso, ela contou uma experiência que o filho dela passou. Quando ele tinha a mesma idade Olha só. que a filha havia falecido, que era com 5 anos. Quando ela falou isso, eu achei muito estranho, né? Estranho não, aquilo me chamou a atenção, né? E aí eu ainda perguntei, mas ele tinha a mesma idade quando a sua filha morreu? Tinha. Ele sofreu um acidente. O carro bateu nele. Graças a Deus, né? Não morreu, mas machucou muito. E aí algo que ela falou também que me chamou a atenção é que o dia do acidente foi o mesmo dia que a mãe e a filha morreram. Tem muitas situações que acontecem na mesma data. Isso aí nós vamos falar, Elaine, quando a gente for falar sobre ciclos repetitivos, cativeiros espirituais, pessoas que estão aprisionadas em datas específicas, em meses. Por isso que tem pessoas que determinado dia da semana começa ou a sentir determinado mal-estar. mês, né, parece que as coisas pioram, ela não consegue romper. Tem até um ditado popular sobre o mês de agosto, né?
O mês de agosto é o mês do desgosto. É. Na verdade, é porque existe uma frequência Mês nesse do mês. cachorro louco. Então, cada mês tem uma frequência. Mas calma, Né? deixa para o próximo encontro. E aí o senhor observou que havia algo ali que chamou atenção. Ali eu identifiquei a ação do espírito familiar. Já pelo conhecimento, né? Não foi nenhuma revelação. Pela experiência. Pela experiência. Né? Quando ela falou que o menino havia sido acidentado no mesmo dia que a mãe e a filha haviam morrido. Aí o senhor desenvolveu um trabalho. E aí eu falei para ela assim, olha, existe uma maldição aí. Falei para ela, né? Existe uma maldição e existe um espírito que está agindo na sua família. Aí ela até compartilhou que, mesmo sendo cristã, isso aqui é importante você saber disso, mesmo sendo cristã, mesmo estando na igreja, nada fluía na vida dela. Financeiramente, ela tinha uma loja, é uma loja boa, bonita, mas não vendia. Enfermidades constantes, crises. Ela vivia debaixo de um ataque de depressão terrível. Já tinha pensado em suicídio. O casamento já tinha sofrido alguns ataques, pensamento de separação, enfim. Mas na igreja, e olha só, ministrando cura interior. Né? E sem estar curada. Sem estar curada. E é o que acontece na maioria das igrejas, os líderes. Muito. Aí acabam desistindo no meio do caminho. E aonde, olha só como que é agravante, porque a intenção do espírito é alcançar mais pessoas. Sim. Porque uma pessoa, quando ela não é curada e liberta, Elaine, ela transfere aquilo que ela tem para outras pessoas. Sim. Entendeu? Então você vai, ao invés de você ser um instrumento de cura e de libertação, você acaba transferindo mais problemas para as pessoas. Sim. Aí eu fiz uma pergunta para ela, eu falei assim, eu fiz uma oração e na hora eu tive uma visão. Deus me deu uma visão. E eu vi um sangue na cabeça dela. E aí eu perguntei para ela assim, na sua família teve alguém que derramou sangue de forma ilícita? Matou alguém, ou teve algum suicídio, né? Aí ela parou e falou assim, sim, o meu pai e o meu irmão mataram um homem. Aí vem a... Na hora, eu já tive o entendimento. Sim. Né? E esse espírito entrou aí, nesse assassinato. Agora, pasme. Qual o dia que foi o assassinato? Dia do acidente. No mesmo dia do acidente, no mesmo dia que a mãe e a filha morreram, no mesmo dia que o filho sofreu o acidente. E nesse caso, como que conduz? Eu fiz uma ministração nela, né? Fazendo ela pedir perdão, e aí respondendo agora a sua pergunta, né? Como é que eu vou me livrar? Pela confissão. Eu preciso, da mesma forma que eu confesso o meu pecado para a salvação, que estou salvo, né? Eu agora tenho que confessar a iniquidade dos meus antepassados para ser liberto da maldição. Um arrependimento total. Um arrependimento e uma confissão. E aí você vai ver a base bíblica no livro de Neemias, em Daniel, né? O próprio Davi enfrentou uma maldição que foi causada por Saul, ou seja, a maldição percorreu porque alguém ali quebrou um princípio. Sim. Então, mas alguém está se levantando agora para resolver, para fazer essa reparação. E como é que se faz essa reparação? Confessando. Então eu levei ela a confessar, né, aquele pecado, porque o pai e o irmão não confessou. Então, o inimigo, o espírito, se alimentou daquilo, porque aquele sangue, quando ele foi derramado de forma ilícita, sangue tem voz. Nossa, sim. Eu aprendi isso já com o apóstolo Alvanor. Lá no livro do Gênesis. Material genético. Sim, sangue é vida. A vida está no sangue. Né? E aqui eu quero dar um código para você, viu? Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, ó, tá me vendo aqui, né? E a sua alma tá onde? A sua alma tá no seu sangue. E o seu espírito está onde? Nos seus ossos. Por isso o profeta Ezequiel profetizou no vale dos ossos secos. Por isso que Eliseu, já morto, né, um soldado estava carregando um outro soldado morto, né, ali o soldado estava carregando uma charrete, a charrete bate numa pedra,
o cadáver cai e cai em cima O senhor trouxe a palavra no culto domingo Sim. passado. O morto cai em cima da cova onde o Eliseu foi enterrado. Quando cai ali, ele ressuscita. Por quê? Porque havia a energia nos ossos, o espírito, a Sim. unção ainda estava nos ossos de Eliseu e ele fez aquele milagre. Então, a alma está no sangue. Então, quando Caim matou Abel, o texto diz que a voz do sangue do seu irmão clama. Opa, então sangue tem voz, irmão. Sim. Então, toda vez que o sangue é derramado de maneira ilícita, ele está clamando. Não vamos entrar nisso, porque isso aqui é conteúdo para o nosso próximo podcast, mas também o sangue branco, que é a área sexual. Sim. Que da mesma forma que o sangue vermelho clama, as relações sexuais ilícitas clamam. Isso é muito forte. Ele tratou em um encontro que teve, um workshop, ano passado. E aí fala sobre os laços de alma, né? Sim. Que tem muita gente aí que está com a vida enrolada porque está enlaçada com parceiros do passado. Precisa fazer um desligamento, porque senão você não vai fluir. Mesmo já estando casado, mesmo já tendo filho, mas você não desligou a sua alma dos seus parceiros, né? Tanto homem como mulher, isso ainda pesa sobre você. Ok. Então, quando você... Quando ela trouxe isso, eu falei, você precisa confessar. E ela confessou, se arrependeu, eu fiz uma oração com ela, fiz a oração do desligamento, que esse é o processo, né? E eu quero dar essa chave aqui, né? Para você já entender como que eu vou me livrar dos espíritos familiares. Primeiro, confessando. Eu vou ler um texto aqui lá em Levítico 26, 40. E vocês observam, está tudo aqui, ó, nas escrituras sagradas, na palavra. Na palavra, não tem aqui conversa, não. Aqui é a Bíblia que fala. A própria palavra fala por si. Levítico, capítulo 26, versículo 40, diz assim: então confessarão a sua iniquidade. Perceba que o texto não diz pecado. Sim, e nem iniquidade. Transgressão. Está falando iniquidade. Aí ele diz assim, ó: e a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Então, como é que você vai começar a resolver isso? Confessando. Mas você não vai confessar o seu pecado somente. Você vai confessar o pecado dos seus pais. E aqui eu quero já me remeter a um outro texto. Aliás, vou citar 3 textos aqui. 1 João 1,9 diz assim: se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Essa palavra injustiça, Elaine, é a mesma palavra para iniquidade. Então, quando você vê na Bíblia injustiça e iniquidade, é a mesma coisa. Então, quando o texto, né, João escreve a sua carta, né, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9, quando ele diz: se confessarem os vossos pecados, ele, né, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar a sua injustiça ou purificar a sua iniquidade. Tem 2 palavras aqui que são diferentes, Elaine. Perdão e purificação. Sim. Então, perdão é uma coisa, purificação é outra. Então, quando você peca e você chega diante de Deus, confessa o seu erro, você está perdoado. E a purificação? A purificação é quando você confessa para alguém, né? Aqui que é a chave. Porque olha só, quando você confessa para Deus, você é perdoada. Tá tudo certo. Só que aí você precisa confessar e testificar esse pecado, essa falha, essa iniquidade para alguém, para uma figura de autoridade. Aonde que o inimigo tem sucesso, êxito? Por quê? Porque criou-se um ambiente dentro da igreja de perfeição, Sim. que não existe. Mas eu queria comentar.
Pode É falar. muito difícil para a maioria das pessoas chegarem a essa confissão, a esse arrependimento, a pedir esse perdão. Hoje eu observo que a maioria das pessoas elas têm essa dificuldade. Eu acredito que o senhor ia colocar agora, né? Sim. E por que que elas têm essa dificuldade? Porque criou um ambiente, né, de perfeição, que não existe. Eu queria até colocar na porta lá da igreja, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque, na Sim, verdade, ali nós estamos num processo de libertação. sim, o ser humano está o tempo todo em construção. E aí que entra aquele ponto da salvação e da libertação. Porque acredita-se que está salvo, está tudo resolvido. Então, se eu aceitei Jesus, então eu vou cruzar o braço É e muito está tudo fácil, né? certo. É muito E fácil. você vai ocultando os seus problemas, Sim. entendeu? Uhum. Vai chegando mais um com a mesma visão, o outro. Então cria-se uma comunidade onde todo mundo está doente, achando que está Tá santo, falando. que É. está resolvido. E aí entra uma outra questão. O medo e a vergonha de compartilhar, de confessar um pecado. Porque às vezes você. Aí entra aquilo que você, né, tem competência e domínio, que é a área das emoções, né, da Sim, alma. Porque a pessoa ela guarda, ela esconde as suas feridas sim. com medo de ser rejeitada. É, Não é verdade? é isso mesmo. Porque ela pensa assim: se eu confessar, Eu vou né, expor. eu vou me expor, né? O Uhum. que vão pensar de É, mim? Como é que um pastor, um líder vai confessar sim. algo, né? Uma fraqueza, né? Uma debilidade ali, alguma coisa que ele tem, uma dificuldade que ele tem para alguém. Mas é também saber a quem confessar. Lógico, lógico. Você tem que ter alguém a quem você tenha confiança. Sim. O problema é que às vezes na igreja você não vai encontrar essa pessoa. Existem histórias nas igrejas antigamente, né? Quando a pessoa pecava, levava a pessoa no altar, fazia a pessoa confessar publicamente, Sim. expondo ela, né? Isso foi gerando esse medo no povo. Aham. E isso não tem base bíblica, porque Jesus sempre ele foi criterioso. Você pecou? Chama um irmão, vai até ele, tenta convencê-lo, tenta mostrar do erro. Se ele não reconhecer, chama mais alguém. Ou seja, ele vai sempre Uhum. restringindo e levando a pessoa a confessar no individual, né, para umas duas ou três. Se a pessoa realmente não quer se arrepender, aí leva-se então à igreja. Mas, mas a pessoa errou e já coloca ela para confessar publicamente e criou esse medo, essa vergonha. Então ninguém confessa. E aí alguém pode pensar assim, mas qual a base bíblica, apóstolo? O senhor está falando aí porque eu tenho que confessar para alguém? Simples. Tiago 5,16. Diz assim: se confessai os vossos pecados uns aos outros, você vai ser salvo. Não, vai ser curado. O texto Curado. Uhum. não diz que é salvo, né? Vamos Deixa eu ler lá, aqui. vamos Vamos procurar lá, aí. para não deixar Tiago dúvida para você 6. aqui. Tiago, você conhece um Tiago, né, Elaine? Conheço Hã? muito bem. Conhece o Tiago? Todo Tiago é uma bênção, Sim. né? Tiago, capítulo 5, Ah, é capítulo 5, eu falei errado. Por Tito, isso que é importante sabermos que Hebreus, está na palavra. isso E aí. como o apóstolo diz, gente, é, essa é uma ferramenta, é a nossa bússola. Tudo aquilo que precisamos está aqui. Se todo mundo lesse a Bíblia, Elaine, Sim, a gente não precisa nem estar aqui falando. é verdade. Aqui tá o manual Mas da aí vida abundante. entra o que o senhor falou, a questão dos espíritos familiares, esse inimigo que nos sabota o tempo todo. Porque quantas vezes eu quero orar, eu quero fazer leitura e encontro um monte de dificuldades. Porque é uma batalha espiritual. É, exatamente. Não é fácil. Você até lê um livro, você lê um gibi, você lê qualquer outro livro, mas vai ler a Sim, Bíblia para você ver. a maior Dá dificuldade. sono, É. né? Trava a mente, você lê as letras que ficam, né? Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados, Curados. sarados. O texto não está dizendo para você confessar para ser salvo, porque Tiago entende-se que essa carta aqui é para um cristão, é para a igreja, é para o povo de Deus. Sim. Então, o povo já está salvo. Então,
O confessar aqui não é para a salvação. O confessar aqui é para ser Curado. curado, Purificado. purificado. Um exemplo aqui, o pessoal entender. Você mentiu, certo? Aí você chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, fala, Senhor, Senhor, me perdoe, me perdoe, porque eu menti. porque eu menti. Você está perdoado ou não? Estou, Claro, sim. você está perdoada. Mas aí falta o que Só você que falou, a agora purificação. existe uma ocultação aí. Porque você não cumpriu o que está escrito em Tiago 5,16. Você precisa confessar para alguém. Aí você chega para o seu apóstolo, para o seu pastor. AP, eu queria aqui confessar que eu menti. Aí o seu apóstolo, o AP vai falar assim, não, ok, eu concordo com essa sua confissão. Então agora, você não só está perdoada, você está o quê? Purificada. Purificado. Ou seja, você está limpa. Liberta. Você está liberta de uma ação de um espírito de mentira. O espírito da mentira não vai ter força sobre você. Por quê? Porque você confessou para Deus, Sim. perdão, né? Aham. Confessou para Deus, perdão. Confessou para alguém, Purificação. purificação. E aí entra o outro texto, que está em Mateus 18, que diz assim: Em verdade vos digo que se ligardes na terra, será ligado No nos céu. céus. E tudo que desligardes na terra, será Será desligado nos céus. Olha só que forte. Sim. Também vos digo que se dois vos concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, na sua linhagem familiar tinha um espírito de mentira, certo? Certo. Mas você se converteu, aceitou Jesus. Mas vez ou outra esse espírito te perseguia e te induzia a A mentir. mentir. Certo? Certo. E às vezes você até quando mentia, você confessava para Deus, ele te perdoava. Só que você faltava confessar para alguém. Até o dia que você chegou, Sim. o seu pastor falou assim: AP, eu quero confessar aqui uma iniquidade, né? Eu estou percebendo que eu tenho feito isso. Eu Já observei no meu pai, na minha que meu pai mãe. também tem esse comportamento, meu avô. É. E eu quero confessar agora diante do Senhor, da sua presença, como minha autoridade espiritual, né? Eu tô me colocando aqui, mas você não precisa confessar somente para um pastor, um apóstolo. Alguém da sua confiança. Sim. Só precisa ser alguém que tenha uma competência espiritual, né? E aí você chegou para mim e confessou: eu quero confessar. Aí olha só, eu estou confessando a minha iniquidade. Porque perdoada você já foi, o dia que você Sim. confessou lá no seu quarto para Deus. Aham. Só que você não foi limpa disso ainda. Então, essa mancha ainda te persegue. E essa mancha é que é a legalidade para os espíritos continuarem agindo na sua vida e na sua geração. No caso, seriam os meus descendentes. Seus filhos, netos e bisnetos. Mas aí você chegou, aí agora você confessou para mim, seu pastor, seu líder, né, seu apóstolo, sua autoridade. Aí agora nós vamos aplicar o que está escrito em Mateus 18, 18. Porque está escrito aqui, ó. Se dois concordarem acerca de tudo, acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que estás nos céus. Então, quando você está confessando para mim, agora nós vamos aplicar essa lei, que nós chamamos de lei do desligamento. Sim. Que forte. Então, quando você confessou, agora nós vamos orar. Eu oro com você, Elaine, nós concordamos aqui, eu concordo com essa sua oração, e nós desligamos você da obra da mentira, dos seus pais, avós, bisavós, e aí agora você foi purificada. Então, nós quebramos um altar de um espírito de mentira, de ligação de um espírito familiar. Agora, nós estamos aqui dando um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo para você entender. Eu estou usando aqui a mentira, mas isso aqui aplica-se à área sexual, sim,
Teve prostituição na sua família? Teve, você nasceu fora da aliança do casamento? Aí não entende por que a Bastardia? vida não vai, não flui determinadas áreas. Se envolveu com idolatria, se envolveu com ocultismo, se envolveu com coisas ilícitas, espiritualmente falando, né? Que quebrou princípios. Então isso precisa ser resolvido e não é só quando você entregou a sua vida para Jesus. Jesus me perdoa, tá salvo e tá tudo resolvido. Não. Existe a herança, existe a iniquidade que precisa ser tratada. Como é que trata? Confissão, arrependimento, confissão, Perdão. desligamento, né? Perdão, né? Reparação, E altar. o senhor vai ministrar uma mentoria agora. Sim. E na mentoria o senhor vai trazer esse tema também? Vai trabalhar sim, eu já até estou atendendo, né? Eu tenho essa mentoria onde eu ofereço, né, um encontro individual, né? Na verdade, são 4 encontros, né? A mentoria, e uma vez por semana, de 1 hora. E nesses 4 encontros, no primeiro encontro é o mapeamento, né? A pessoa ela recebe o mapeamento antecipadamente, ela preenche. Nesse primeiro encontro, eu já vou conhecendo a história de vida dela, né? Depois, no segundo encontro, a gente já vai fazer as orações de desligamento, de confissão, né? Depois a gente vai quebrando os altares, depois a gente vai ativando ela. Por quê essa palavra ativar? Porque toda pessoa que está debaixo de um espírito familiar, debaixo de uma maldição, uma pessoa que está sendo perseguida pelas iniquidades dos antepassados, ela está bloqueada no seu chamado. Muito forte. Porque o inimigo não quer somente... o prazer dele não é que você só não faça aquilo que Deus... Não cumpre o propósito. É que você não cumpra seu propósito. Você não precisa ficar endemoniado. Só dele tirar você do propósito, ele já cumpriu a missão dele. E qualquer pessoa pode participar dessa mentoria? Qualquer pessoa pode participar. Eu não sou cristão. Não, é justamente para você que eu quero oferecer. Sim. Né? A minha visão é de reino. Né? A minha visão é levar a palavra. Eu vou te ensinar, eu vou pregar, eu vou te orientar, eu vou te aconselhar. Lógico, você vai decidir se você vai crer ou não. Mas eu tenho certeza que à luz da palavra, né, as experiências, né, as orientações, eu tenho certeza que se você vier com o coração aberto, a sua vida vai ser transformada. E na igreja, nos cultos, vamos por quinta-feira, o senhor falou que tem o culto de cura e libertação. Cura e libertação. Vamos falar um pouquinho rapidamente de como funciona também, para que as pessoas possam saber, porque muitas pessoas falam, minha igreja evangélica, como que funciona essa questão de cura e libertação? Uhum. Então, nós temos o culto da quinta-feira, que é um culto específico para libertação. Eu trago ali um estudo, uma palavra, né? No final eu faço uma oração. E aí, lógico, né, nem tudo vai ser resolvido em um culto. Sim. Mas o culto ali, aquele encontro, é o início. Então a pessoa precisa participar, ouvir a palavra, receber uma oração. Eu gosto muito de orar por pessoas, né? Gosto muito disso. E tenho prazer nisso, né? De orar, de aconselhar, de fazer esse atendimento. Então ali, nesse contato, dali a gente então vai marcar o mapeamento. E aí oferecer essa ajuda espiritual, oferecer esse tratamento espiritual, essa mentoria, e a pessoa ser totalmente liberta, né? Se ela quiser se aprofundar nesse conhecimento, porque o que o apóstolo trouxe aqui hoje é muito, eu falo, é raso diante de tudo aquilo que ele tem a trazer. Verdade. Por todo o tempo que o senhor já está nessa área. Quanto tempo já? Olha, eu me converti, eu tinha 23 anos, né? E aí me tornei pastor batista, depois o senhor foi mudando o nosso ministério. Então, trabalhando com libertação já há mais de quase 20 anos, né? Tem experiência. Então, assim, e tenho muitas histórias, né? Muitas experiências. E assim, e experiências assim, que às vezes nem as pessoas acreditam, né? Sim. Por quê? Porque o mundo espiritual, Elaine, Sim. o mundo espiritual é tão real como esse mundo natural que nós estamos aqui.
E o mundo espiritual, ele é sério, ele existe, né? Há uma batalha justamente nesse momento aqui, Lene. Sim. Nesse momento aqui existe uma batalha espiritual. Existem anjos que estão aqui em nosso favor, né? Nos guardando, nos protegendo, porque as trevas, eles não queriam que isso aqui acontecesse. Sim, é verdade. Por quê? Porque é uma informação. A verdade está sendo proclamada. E Né? a verdade E a liberta. verdade liberta. Então, o inimigo sempre vai trabalhar para impedir que a pessoa chegue ao conhecimento da verdade. Jesus falou: conhecereis A verdade e a verdade vos libertará. vos libertará. Então, o que liberta uma pessoa? É o conhecimento. Sim. Né? Então, como que ele trabalha? Retendo conhecimento. Por isso que, às vezes, você que está me assistindo agora, você já deve estar no seu coração: eu vou quinta-feira na igreja. Olha só, você vai ser muito bem-vindo. Mas já saiba que se você propor no seu coração, as trevas vão tentar impedir que você chegue lá. Com certeza vai Mas existir eu um tenho, movimento. com certeza. Mas se você conseguir chegar, você pode ter certeza. Você vai ouvir uma palavra do céu. Eu quero orar pela sua vida. Quero que você vá, quero orar por você, quero colocar as minhas mãos sobre a sua cabeça. Quero repreender todo o mal na sua vida, os espíritos familiares, maldição hereditária. Todo mal vai ser quebrado na sua vida. Você vai conhecer a palavra, a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas venha com toda a sua fé e com seu coração aberto. Quero aproveitar, agradecer, eu me chamo Elaine Paiva, agradecer a oportunidade. Sei que estarei em outros encontros Com aqui, certeza. nesse podcast. Quero também fazer um convite a você a seguir a Apostólica Viva Cuiabá no Instagram, no YouTube. Chamar o apóstolo Alvanor, você que tem interesse nessa mentoria, estar também lá na igreja, quinta-feira, no culto de cura e libertação. Temos também o culto no domingo. Culto da família. Que é extremamente importante, que nós sabemos que a base, a estrutura é a família. Então você é nosso convidado. Queremos agradecer também os patrocinadores desse podcast, que você irá acompanhar. Siga também os nossos patrocinadores. Verdade. E mais uma vez, obrigada. Eu é que agradeço, Helene, por você ter conduzido com essa excelência, com esse carinho. E Deus abençoe a sua vida. Segue aí a gente no Instagram, na nossa página, no nosso canal no YouTube. Né? Inscreva aí, curte, acompanha, compartilhe. Né? Eu quero fazer um convite também para você. Hoje eu estarei junto com um apóstolo amigo no Instagram, na minha página no Instagram, falando sobre libertação e batalha espiritual. Vamos compartilhar algumas experiências. Ele é um homem muito experimentado nessa área, tem muita coisa para nos ensinar e vai ser uma benção. 21 horas no horário de Brasília, no meu Instagram, Alvanor Ricardo. Acompanha a gente lá, vai ser muito forte.